No caso da tragédia com as enchentes no Rio Grande do Sul, uma loja, que não interessa o nome, deixou os bichinhos para trás. Deve ser uma loja de pet, alguma coisa assim, eu imagino, né? Minha pergunta é se a espiritualidade, nesses casos, os desligam ou eles sofrem até desencarnarem. O que a gente pode dizer para tirar, às vezes, a dúvida dessa irmã e de outras que estão nos acompanhando, uma situação semelhante que aconteceu ali, Jorge? Existem duas coisas importantes a serem observadas. É que os animais, pela condição em que eles se encontram em termos evolutivos, a compreensão das coisas ela não é exatamente igual à nossa. Os animais eles não vivem toda a extensão das coisas como nós vivemos em termos das experiências. E eu não vou nem me ater apenas ao caso acontecido, citado na pergunta, mas na natureza, quando um animal é predado por outro, a compreensão do que está acontecendo ela não é como de um ser humano, que quando se percebe em perigo, diz, meu Deus, eu vou morrer, e agora? Quem vai cuidar dos meus filhos? Como é que vai ficar a minha vida? As coisas que eu não terminei? O que eu estou fazendo que eu não consegui terminar? Eu preciso de mais um tempo, eu não quero ir agora, eu não posso deixar minha mãe, não posso deixar meus filhos, não posso deixar meu marido, minha mulher. Então, corre da nossa cabeça uma série de reflexões que são típicas do espírito na condição que nós nos encontramos. O animal tem o instinto, então ele foge do processo de ser predado, mas a compreensão do que está acontecendo não é como a compreensão que se dá com a criatura humana. À medida que você tem princípios espirituais, ou seja, animais, num processo evolutivo mais distante da condição humana, essa compreensão é menor ainda. À medida que eles vão se aproximando da condição hominal, evidentemente que eles vão desenvolvendo uma espécie de inteligência rudimentar que já dá lampejos de compreensão. Mas eu não posso considerar que o que passa na mente de um ser humano que atravessa uma circunstância de morte por um perigo, por um afogamento ou coisa parecida, seja igual a de um animal. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa ver. Veja, o nível de compreensão é diferente. Esse é um ponto. O segundo, sim, conforme foi colocado na pergunta, os espíritos têm o poder, sim, de desligar os encarnados, e aí eu estou colocando tanto espíritos como animais. Não se fala animal com espírito, porque o espírito tem consciência, o animal ainda não tem, então nós dizemos que ele é apenas um princípio espiritual, mas não alcançando ainda a condição hominal, está na condição de um princípio inteligente apenas. Então, esse princípio inteligente, quando chega o momento da morte, ele vai experimentar um desprendimento. Tanto para animais como para homens, pode acontecer o fenômeno da desconexão automática. Então, nós temos muitas pessoas que, no momento da morte, elas têm uma espécie de passamento, uma espécie de torpor, em que elas não percebem a morte. Executados, pessoas que vão ser levadas a determinadas circunstâncias de morte, elas podem ser retiradas do corpo momentos antes, segundos antes, um ponto antes do início do sofrimento. Um enforcamento, quando o cadafalso abre e a pessoa cai, naquele momento o espírito pode ser retirado, como cita a obra Brasil, Coração do Mundo, que teria acontecido com Tiradentes, que não teria vivido os estertores da morte. Estou falando de Tiradentes por uma circunstância não que seja especial. Outros passam por isso. Conta-se que os cristãos nazarenas, quando eram devorados pelos leões, não sentiam os estertores da morte. Quando eles entravam na arena em êxtase com os cânticos e os leões os devoravam, eles eram retirados quase que instantaneamente, sem que fosse percebida a dor do estraçalhamento do corpo. Fenômeno semelhante pode ser produzido com animais e pessoas nas condições do Rio Grande do Sul, para evitar o sofrimento desnecessário. Nós muitas vezes temos a tendência de vermos as pessoas em determinadas circunstâncias que a morte aconteceu e associarmos a morte a um processo de dor. Por exemplo,
houve um acidente de trânsito e o acidente de trânsito destruiu de maneira significativamente os corpos. E as pessoas chegam, meu Deus, olha como ficou. E a gente passa a ter a crença de que, de repente, pelo nível de trauma que o corpo sofreu, que o espírito tenha sentido. Não está. Isso não é uma regra absoluta, que porque o corpo passou por um forte trauma, obrigatoriamente o espírito sofreu muito. Não, às vezes, quando o acidente vai acontecer, na hora que o choque se dá, os espíritos retiram a pessoa do corpo e levam, e ela não percebe nada. Ou seja, o corpo sofre o trauma, mas o espírito não necessariamente. A mesma coisa também pode acontecer com animais, em que a retirada pode se dar nos momentos finais, para que não haja o desnecessário desespero da criatura, seja um homem, seja um animal, diante dos estertores da morte.